Bom, Paulo e povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai resolver mais um exercício aqui, que ele é da página 31 do material didático, tá? Então nós temos esse circuito aqui, e assim como a gente fez na aula, na resolução do circuito anterior, a primeira etapa é conseguir entender se esse circuito é série, paralelo ou misto. Então, antes até mesmo se preocupar em calcular a resistência equivalente, corrente, enfim, é série, paralelo ou misto esse circuito. Apesar dele ter esse formato, creio eu que seja um pouco mais tranquilo de se identificar. Por quê? Lembra que na aula passada nós colocamos os pontos? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa. E olhando aqui a gente já consegue ter uma noção do que é série e do que é paralelo. Tá? Então, vamos analisar o seguinte. A fonte de alimentação. Tá? Esse trecho todo aqui, vamos chamar de A. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, todo esse ponto aqui é o A, tá bom? Desde que vem aqui até aqui, ok? O negativo, bom, ele vem aqui até esse trecho aqui, ó, até esse ponto e até aqui em cima. Então, todo esse trecho é um ponto B. Tudo bem? Agora nós temos esses outros pontos intermediários. Por que que esse lado aqui não pode ser ponto A? Justamente porque tem um resistor interrompendo essa linha. Se existe uma interrupção, então eu não posso ter a mesma identificação. Tá? Se esse trecho é o A, teve uma interrupção, esse trecho aqui já vai ter outro nome. Qual o nome? A gente pode definir. Então, se a gente já usou o A e o B, a gente pode, por exemplo, chamar esse trecho aqui, ó, que eu estou indicando aqui com a caneta, de C. Então, vou colocar a letra C aqui. Então, esse trecho todo é a letra C. E esse outro aqui, esse trechinho aqui, letra D. E esse outro aqui, por fim, A, B, C, D, E. Ok? Definimos os pontos, tá bom? Agora a gente consegue redesenhar esse circuito. Como que a gente vai conseguir redesenhar? Eu vou fazer ele aqui embaixo. Então, eu vou puxar uma linha aqui. Essa aqui vai ser a linha A, esse trechinho aqui. Vou deixar para desenhar a fonte por último, tá bom? Esse aqui é o A. Então, eu tenho o resistor R1, que também tenho saindo daqui, ó, o resistor R2. Vou escrever aqui R1 e aqui embaixo R2. Beleza, esse ponto C nada mais é do que a união do outro lado aqui dos resistores, tá aqui, e ele vai para um outro que é o R3. Então, se eu vir aqui, ó, posso fazer ele esticadinho aqui, ó. Esse aqui é o R3. Então, aqui a caneta, R3. Esse aqui é o ponto C. Agora vamos para o ponto D, que sai do R3 e vai para o R4. Então, vamos pegar aqui, puxar mais um pouquinho. R4. E agora, por fim, nós temos, saindo do R4, tem o ponto E. Esse ponto E pega o R5 e o R6. Então, a gente pode vir para cá, fazer isso aqui, ó. E aqui em cima é o R5. E aqui embaixo é o R6. Então, R5 e o R6. Perfeito? Do outro lado agora, que é o finalzinho, né? É o B, ele vai voltar. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Puxar para cá. Puxar esse cara para cá. Positivo, negativo. Ok? Então olha só que interessante. O ponto A, o positivo, está pegando R1 e R2, como a gente consegue observar aqui. E o negativo aqui do outro lado está vindo aqui pegando o R5 e o R6. Redesenhamos o circuito. Nem sempre essa etapa que eu estou apresentando aqui, ela se faz necessária. Às vezes, dependendo, você já olha, já consegue enxergar isso daqui. Ou às vezes ele já é apresentado dessa forma aqui, de uma maneira mais didática, né? Uma maneira mais compreensível, sem tanta pegadinha, tá? Como no exercício anterior. Então,
Uma vez que a gente já conseguiu redesenhar esse circuito, o que a gente precisa agora nesse momento é saber o valor dos resistores, saber o valor da fonte, para começar a calcular. Então, vou escrever aqui do lado quais são os nossos valores aqui de tensão e resistência. Então, vou colocar aqui, puxar mais para cá. O R1 é um resistor de 600 ohms. R2, 400. R3, 350. R4, 250. Opa, perdão, 350 ohms, 250 ohms. R5 é quanto? 300. E o R6, o último, 200. Beleza? Aí um detalhe também, né? A fonte aqui de alimentação, tá? O VF, Vfonte ou simplesmente V, ela é de 127 volts. Vou colocar aqui, ó. VF igual a 127 volts. Tudo bem? Agora, já temos os valores, já temos o circuito, nós podemos agora iniciar o nosso processo. Ou melhor, na verdade, antes disso, a pergunta é, isso aqui é um circuito série, paralelo ou misto? Nós temos resistores em paralelo, nós temos resistores em série. Portanto, isso aqui é uma configuração de circuito misto, beleza? Então, como que a gente vai resolver esse circuito misto aqui? Vamos pegar aqui, deixa eu ver uma outra cor de caneta. Eu posso iniciar resolvendo esses dois resistores, ou eu posso resolvendo por esse aqui ou esse aqui. Então, nosso objetivo agora é conseguir transformar esse circuito com vários resistores em um único circuito, ou melhor, em um circuito com um único resistor, que é a resistência equivalente, como a gente fez na resolução do exercício anterior da página 30. Tá? Essa aqui é da página 31, só confirmei. Tá? Então, eu posso escolher por onde eu quero. Vamos pegar aqui primeiro esse cara aqui, ó. R1 com R2. Beleza? R1 e R2 eu vou chamá-lo de RA. Tá? Vou chamar de RA. Então, como que vai ficar aqui? RA, se está em paralelo, nada mais é do que, lembra da fórmula? 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 e 1 aqui em cima. Tudo bem? Então, vamos trocar isso por valores. Então, vai ficar RA é igual, vou puxar uma linha aqui, 1 dividido pelo valor do R1 por 600, feito, mais 1 dividido pelo R2. Quanto que é o R2? 400. Beleza, 1 dividido por isso. Vou chamar a boa e velha calculadora, que já está aqui do lado. Tá? Vamos fazer essas contas aí. Vou aumentar ela aqui para ficar visível. O nosso 1 dividido por 600, quanto que vai dar? 0,0016, então vamos colocar aqui. É igual, uma linha por aqui mais ou menos, então vai ficar 1 dividido por 600, vai ficar 0,00166666. Tá? Só vou colocar isso aqui. Mais 1 dividido por 400. Então, vamos ver aqui, peraí. 1 dividido por 400. 0,025. Bem menor, né? Então, vamos lá. 0,0025.
Beleza? E aqui vai ficar 1, né? Vou somar esses dois valores aqui, para ver quanto que vai ficar. Então, eu já vou aproveitar o 0,0025 aqui. Então, eu vou pegar mais 0,001 6666666. Deu 0,0041. Então, vamos lá. RA é igual 0,0041666666. Dividido aqui por 1. Então, vou utilizar aqui o artifício do computador, né? Ctrl C, copiar. E agora eu vou fazer o seguinte. 1 dividido por 0,04166666. 240,00000. 240 ohms. Vamos arredondar para ficar mais fácil também a nossa vida, né? Então, vamos colocar aqui que o RA, esse é o valor. Bom, 240 ohms. Beleza. Ou seja, esses dois caras aqui podem ser transformados em um único resistor de 240 ohms. Tá? Então, acaba tendo esse aqui 240, mais esses três aqui que estão em série. O que a gente pode agora fazer é resolver esse outro aqui, ó, R5 e R6. Tá? Esses dois também estão em paralelo. E aí a gente pode chamar ele de RB. Eu vou colocar outra folha aqui, porque esse aqui acho que fica mais difícil de enxergar. Tá? Vai ser a mesma coisa, né? 1 dividido, só que por R5, 1 dividido por 1 dividido por R5, 1 dividido por 1 dividido por R6. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou montar a conta, para não ficar... prezar para a aula ficar didática, né? Então, vamos colocar aqui 1 dividido por R5 mais 1 dividido por R6. Feito? Aqui em cima vai ser 1. Então, vai ficar como? RB é igual 1 dividido por R5 significa que vai ser 1 dividido... Quanto que é o R5? Está aqui, ó, 300. Então, vamos colocar aqui 300 mais 1 dividido pelo R6, que é 200. Então, 200. Aqui vai ser igual a 1. Vamos fazer essa conta. 1 dividido por 300. Vamos deletar isso aqui. 1 dividido por 300. 0,00, vários 3. Que ia perder de vista. Então, vou colocar para cá aqui. RB é igual 1 dividido por 300 vai ser 0,002356. Vou colocar só um 3 aqui. 6 vezes o número 3, tá? Mais 1 dividido por 200. Vamos lá. 1 dividido por 200. 0,005. 0,005. Deixa eu mais para cá. Então vai ficar 1 dividido por isso aqui. Beleza? Só puxar para cá. Bom, agora vamos somar tudo isso. Então eu vou pegar esse valor, 0,005, mais isso aqui, 0,00333333. 0,0083. Vamos quebrados. RB é igual 0,0833333. Fazer aqui, ó. 1. Por fim, agora a gente vai fazer 1 dividido por isso daqui. Então, vou copiar. Fazer 1 dividido por... Opa, não quero selecionar, quero colar. Aí, colar.
120 ohms, ou seja, RB é igual a 120, vários zeros depois da vírgula, então vai ficar 120 ohms. Beleza, então, voltando para esse primeiro circuito, nós temos aqui um resistor de 240 e aqui um outro resistor de 120. Quando a gente analisa dessa maneira, nós encontramos agora um circuito em série, tá? Com 4 resistores, RA, R3, R4 e RB. Bom, então vamos redesenhar esse circuito. Pelo que você já viu lá de circuito em série, principalmente o que você vê lá disponível no material de estudos, quando eu tenho resistores em série, o que eu tenho que fazer? Eu tenho simplesmente que somar eles, tá? Somar os valores. Então, vamos pegar o valor do RA. Vamos deletar isso aqui. O valor do RA que nós calculamos, ó, tá aqui, ó, 240, mais o valor do R3, que é 350, mais o valor do R4, que é 250, mais o RB, que é 120. É isso, né? Isso, 120. 960 ohms. Então, esse circuito todo aqui pode ser desenhado como uma fonte e um único resistor de 960. Então, vou colocar aqui REC, resistência equivalente. E aqui 127 volts. Bom, o REC é igual a 960 ohms. Ou seja, a fonte de alimentação desse circuito aqui no comecinho da aula, ó, opa, aqui, ó, ele não enxerga tudo isso de resistor, ele vai enxergar um único valor de 960 ohms. Tá? É isso que ele vai enxergar, mais nada. Portanto, se ele está enxergando isso daqui, através da primeira lei de Ohm, a gente já tem condições de calcular qual que é a corrente elétrica que circula aqui. Tá? Como a gente também já fez na aula passada, tanto na aula como também na explicação do exercício anterior. Então, como que a gente calcula a corrente elétrica? Como que nós vamos calcular a corrente que está passando aqui, ó? A letra I. Então, vamos lá. Aproveitar essa folha aqui ainda. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos fazer o seguinte. Corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. Perfeito? Portanto, trocando os valores, corrente elétrica desse circuito composto por uma única fonte e um único resistor, vai ser a tensão da fonte, que no caso é 127 volts, né? Isso. 127 volts, dividido pela resistência 960 ohms. 960 ohms. Então, vamos fazer isso. 127 volts dividido por 960. 0,1322. Então, vou colocar aqui. Corrente é igual a 0,1322 amperes. Tá? Vou até grifar diferente para ficar. Esse é o valor, 0,1322 amperes. Você vai precisar, tá? Se você está vendo lá no material complementar, naquele exercício de passagem, você vai ter que converter isso para milli, tá? Então, tem lá a aula sobre conversões de unidade de medida, tá bom? Vou deixar por enquanto desse jeito. Agora, nós precisamos, com esse valor aqui, voltar a este circuito aqui.
Por quê? Esse valor de corrente é o valor de corrente que está saindo da fonte. Portanto, olha que interessante. Esse valor de corrente, acompanhe o raciocínio. Se não estiver acompanhando, se não perder alguma parte aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Então, ó, esse valor aqui, 0,1322 amperes, que na verdade vai ser a nossa corrente total, tá bom? Então, ó, a corrente total, ela vai sair daqui, tá? Vou até escrever aqui, ó, I total. Chegou nesse ponto, essa corrente total, ela vai se dividir em duas, tá? A corrente que passa no resistor 1 e a corrente que passa no resistor 2. Então, ela é uma coisa só, mas chegou nesse ponto, nesse nó, essa corrente vai se dividir. Vai se dividir por igual? Não, porque os resistores são diferentes. Então, se eles têm valores diferentes, cada um vai consumir uma quantidade diferente, ok? Se fossem de valores iguais, você poderia tranquilamente falar, a corrente vai se dividir em dois. Mas, como nós temos aqui valores diferentes, R1 e R2, então um vai consumir mais que o outro, tá? Dá para calcular, mas não quero fazer esse cálculo agora. Tá? Quero mostrar para vocês o seguinte. Então, essa corrente ela se divide. Quando chega nesse ponto aqui, elas vão se unir novamente. Ó. Elas vão se unir. De tal maneira que agora o que vai acontecer? Essa corrente total vai passar aqui pelo R3 e essa corrente total também vai passar aqui pelo R4. O que eu quero dizer com isso? Que ao descobrirmos que a corrente total passa na R3 e passa na R4, eu já tenho condições, informações suficientes para calcular a tensão do resistor 3 e calcular a tensão do resistor 4. Porque eu já tenho o valor do resistor 3 e do resistor 4, está aqui. Eu já tenho a corrente que passa por eles. O que mais falta? Não falta mais nada. Então a gente já pode partir desse princípio, calcular o R3 e calcular o R4. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui a nossa folha. Vamos lá, ó. VR3. O que eu preciso para calcular a tensão no resistor 3, segundo a lei de Ohm? Eu preciso de duas informações. Eu preciso da corrente que passa pelo resistor 3, que nesse caso aqui, a corrente que passa pelo resistor 3 é a corrente total, tá? E eu vou fazer o quê? Multiplicar por R3. Então, como que vai ficar essa conta? VR3 é igual a corrente, que é essa daqui, 0,1322, multiplicado pelo R3. O R3 é 350. Vamos fazer essa conta? Vou pegar aqui a nossa calculadora. 0,1322 multiplicado por 350. 46,27 volts. Então, VR3 é igual a 46,27 volts. Isso aqui é o que está aqui. É a tensão dos 127 volts da fonte, 46 volts está aqui. O restante está espalhado no circuito. Tá? Da mesma forma que a gente encontrou esse cara aqui, a gente consegue encontrar esse aqui, né? Então vamos ver. VR4. Então vamos lá. VR4 é igual ao I total, tá? Vezes R4. VR4 é igual a 0,1322 multiplicado pelo R4, que é 250 ohms. VR4 é igual a 0,1322 vezes 250. 33,05. Então,
33,05 volts. Esse é o resultado, ou melhor, esse é o valor de tensão elétrica que está aqui, ó. Beleza? Já resolvemos uma boa parte. Agora a gente tem... vou fazer aqui também, né? Então a gente achou esse cara aqui, que é o VR3, a gente achou esse cara aqui, que é o VR4. Tá ótimo. Agora, perceba o seguinte, eu preciso saber agora a tensão que tem aqui e a tensão que tem aqui. Mas nós fizemos uma conta que é o seguinte, nós transformamos o R1 e o R2 em RA, da mesma forma que nós transformamos o R5 e o R6 em RB. Portanto, eu tenho aqui um circuito em série. Logo, para eu descobrir a tensão aqui, vale lembrar, ressaltar, reforçar. Em um circuito em paralelo, se a gente olhar só esse paralelo aqui, a tensão que eu tiver no R2 é a mesma que eu vou ter no R1 e vice-versa, porque os resistores estão em paralelos. Tá? Eu não posso dizer, por exemplo, que a tensão de R1 e R2 é a mesma do R3, tá? Mas eu posso tranquilamente falar que os dois vão ter a mesma tensão porque estão em paralelo, tá bom? E tudo isso que eu acabei de falar para R1 e R2 se aplica ao R5 e R6. Perfeito? Portanto, a partir dessa conclusão que nós acabamos de mencionar, que eu acabei de mencionar, apresentar para vocês, a gente consegue analisar isso aqui pensando da seguinte forma: poxa, essa corrente que nós utilizamos para calcular a tensão no resistor 3 e no resistor 4 também serve para calcular a tensão aqui em cima. Se eu encontrar a tensão que passa no resistor A, que fica aqui no resistor A, eu basicamente estou encontrando a tensão aqui, ó, que é do R1 e do R2. Tá bom? Então, essa é a maneira que a gente utiliza para descobrir, no caso, em circuito misto, né, como achar a tensão. Então, vamos fazer isso. Deixa eu pegar outra folha. Então, vamos lá. VRA. Para achar a tensão no resistor A, que é a associação do R1 com o R2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a corrente elétrica e vou multiplicar pela resistência. Tá? A corrente elétrica é a corrente total e a resistência ali é o RA. Trocando os valores, então vamos lá. VRA é igual a corrente total, 0,1322, multiplicado pelo próprio RA, que era quanto mesmo? 240. Então, multiplicado por 240. Tá aqui. Vou dar um igual aqui, vai ficar como essa conta agora? Esse resultado, na verdade, né? VRA será igual a, não sei, vamos calcular. 0,1322 multiplicado por 240. 31,72. Então vamos colocar aqui, ó. Eu fiz certo ali? 240, isso. 31,72 volts. Tá aqui. Esse é o valor. Virar a folha. Esse é o valor aqui do RA, que é o mesmo valor aqui, ó. Bom, depois a gente trabalha melhor com esse valor agora nesse circuito. Vamos calcular o próximo agora. VRB. Então vamos lá. Mesma coisa, corrente total, porque é a corrente que está passando nele, multiplicado pelo RB. Então, é igual. Talvez já esteja ficando um pouco cansativo ficar escrevendo a fórmula. Eu gosto de manter assim para você ver o que eu estou usando, tá? Mas você pode já partir direto para esse caso aqui, tá bom? Então, vamos lá. VRB é igual a corrente total, 0,1322, multiplicado pelo RB, que no nosso caso, RB deu, que eu já esqueci. RB está aqui, ó. RB deu 120, tá bom? Então vamos lá. Vezes 120 ohms.
VRB é igual a 0,1322 vezes 120. 15,86. Então vamos lá. 15,86 volts. Esse é o VRB. Muito bom. Agora a gente já tem condição mais que suficiente para conseguir encontrar a corrente elétrica que passa aqui e a corrente elétrica que passa aqui. Tá? E depois dá para a gente até tirar uma prova real para ver se nós calculamos da maneira correta. Por quê? Vamos pegar primeiro o RA aqui. Acabamos de calcular, descobrir que a tensão aqui é de RA 31,72. Então, 31,72 volts. Muito bom. O que eu vou fazer? Esse valor é para o R1 e esse valor também é para o R2. Olha o que nós temos de informação nesse momento. Eu tenho a tensão do R1 e eu tenho o valor do R1. Essas duas informações já me dão condição para calcular a terceira, que é a corrente. A corrente que passa aqui em cima do R1. Tá bom? Então vamos ver isso. Ó. Vamos colocar aqui, tem a tensão, vamos pegar a corrente. Ó. Corrente do resistor 1 é o seguinte. A tensão do resistor 1 dividido pelo próprio R1. Bom? Então vamos lá. IR1 é igual a 31,72 dividido pelo valor do R1, que é, opa, perdão, não saiu na câmera, tá aqui, ó, 600. Então, tá aqui, dividido por 600. Vamos fazer na calculadora. 31,72 dividido por 600. 0,05286. Então, vamos colocar aqui que IR1 é igual a 0,05286 amperes. Já sabe, né? Esse valor você vai ter que converter para milha, tá bom? Tá aqui. Vamos ver agora IR2, né? Corrente que passa aqui por baixo, aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. IR2 é igual a VR2 dividido por R2. Então, IR2 é igual também 31,72 dividido por 400, né? O valor do R2 é 400. IR2 é igual, vamos lá, 31,72 dividido por 400. 0,0793. 0,0793 amperes. Beleza. Será que isso que a gente acabou de fazer está certo? Como que a gente consegue tirar uma prova real? Bom, vamos só entender novamente o conceito. Esse valor de corrente que está aqui em cima, esse valor de corrente que está aqui embaixo, eles são, na verdade, eles vieram da corrente total. A corrente total saiu da fonte, chegou nesse ponto e se dividiu. Do outro lado, esses valores se unem novamente, gerando a corrente total, voltando a ser a corrente total. Logo, a partir desse comentário que eu acabei de fazer, é possível somar os dois valores, do R1 e do R2, e ver se o resultado é próximo da corrente total. Vamos ver, 0,0793 mais 0,0793
52,866. Olha lá, 0,1321. Quanto que foi a corrente total que a gente calculou? Está perdido aqui. 0,1322. Tem uma diferença pequena, porque como vocês acabaram de ver aqui, eu não peguei todos os números depois da vírgula, só por conta disso, tá? Mas aqui a gente já consegue observar o seguinte, de fato, esse cálculo está correto, porque quando o que a gente está fazendo até agora, na verdade, está correto, porque quando a gente soma as duas correntes, daqui de cima e daqui de baixo, quando elas se somam, elas têm o mesmo valor da corrente total. Ela é a corrente total. Bom, encontramos aqui R1 e R2. O que a gente tem que fazer agora? Na verdade, aqui agora a gente vai calcular o seguinte, a corrente que vem aqui para o R5 e aqui para o R6, tá bom? Então aqui é IR5. E R5. Então nós vamos pegar VR5 e vamos dividir por R5. Então vamos lá. IR5 é igual ao VR5 aqui, que é o VRB, né, que é 15,86, dividido pelo R5, que é 300. Então, 300. Vamos calcular aqui. 15,86 dividido por 300. 0,05286. IR5 é igual a 0,05286. Mais um 6 aqui. Amperes. Esse é o valor de corrente que está passando aqui, ó. Bom? Agora vamos fazer a mesma coisa para o IR6. IR6. VR6, que é a mesma coisa do VR5, que é a mesma coisa do VRB. Tá? Então, VR6 dividido por R6. IR6 é igual a 15,86 dividido, quanto que é o R6? 200. Então, dividido por 200. Então, IR6 é igual, calculadora, 15,86 dividido por 200. 0,0793. Coincidências, né? 0,0793 ampere. Bom, acredito que eu não precise somar esses dois para comprovar que está certo, uma vez que os valores dessas duas correntes foi igual aqui do R1 e do R2, tá? Então, existe uma certa relação aqui que fez com que os valores fossem muito semelhantes, tá? Mas não é sempre que isso acontece. Você pode ter valores bem diferentes, tá bom? Então, olha só o que nós temos. Vou voltar para cá. Nós já sabemos a corrente que passa no R3 e no R4, que é a corrente total. Perfeito. Nós já sabemos também a corrente que passa no R1 e a corrente que passa no R2. Sabemos também a corrente que passa no R5 e a corrente que passa no R6. Além de, consequentemente, saber a tensão de todos os resistores. O que nós precisamos agora é calcular a potência. E a gente encerra o nosso exercício. Então, vou pegar outra folha aqui. Como que nós vamos calcular potência? Então, vou colocar uma fórmula única e aqui eu já vou colocando as contas, tá? Para calcular potência, nós precisamos do quê? Nós precisamos da tensão vezes a corrente. Essa é a fórmula. Potência elétrica tensão vezes corrente. Então eu vou ter que pegar a tensão e a corrente que passa no resistor, que eu quero saber qual é a potência dissipada.
tá bom? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o R1, tá? Então, potência aqui para o R1 vai ficar assim, ó. PR1, na verdade, né? Potência no resistor 1. Vai ser a tensão VR1 vezes a corrente que passa no resistor 1. Beleza? PR2. Tensão no resistor 2 vezes corrente do resistor 2. PR3. Tensão do resistor 3 vezes a corrente que passa no resistor 3. Nesta configuração, atenção, isso que eu vou falar é por conta deste circuito, desta configuração. Nesta configuração, a corrente que passa no R3 é o quê? É a corrente total, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, vezes a corrente e um T aqui, ó, corrente total. PR4, a mesma coisa, ó. PR4 é a tensão no resistor 4 vezes também o I total, porque é o que passa por ele, tá bom? A corrente que passa aqui é a corrente total, como eu já havia comentado logo no início aqui, depois que a gente calculou a corrente. Falta agora o 5 e o 6. PR5 é igual a VR5 vezes IR5, corrente que passa no resistor 5. E a potência no resistor 6 é igual a VR6 vezes corrente que passa por ele, IR6. Tudo bem? Montamos aqui todas as fórmulas. Acredito que agora fique mais tranquilo para você calcular tudo, tá? Vou fazer a conta aqui. Vamos aqui no canto aqui, ó. Então vamos lá. Já vou fazendo aqui na calculadora. Quem que é o VR1? A tensão no resistor 1. Tensão no resistor 1 é a mesma coisa que o RA, não é isso? Ou seja, a tensão aqui é de 31,72. Então eu vou pegar 31,72 e vou multiplicar pela corrente que passa por ele. Qual que é a corrente dele? Deixa eu pegar na folha aqui. Corrente que passa aqui, ó, IR1. Nós calculamos, ó, 0,052866. Então, vou grifando para a gente não pegar valor errado. Então, corrente no resistor 1. Qual que é? Esse aqui, ó. 52866. 0,052866. Então, vamos lá. 0,052866. 1,67. 1,67 o quê? Então, vamos colocar aqui, ó. 1,67 watts. Beleza? Então, o resistor 1 dissipa essa potência, 1,61 watts. Tensão, potência dissipada pelo resistor 2. Vamos pegar o VR2. Qual que é a tensão do resistor 2? É a mesma do resistor 1, 31,72. Então, de novo, 31,72 multiplicado pela corrente no resistor 2. Qual que é a corrente no resistor 2? Calculamos aqui, ó, IR2, 0,0793. Então, tá aqui, ó. 0,0793. Vamos colocar lá. Opa, colocar na calculadora. 0,0793. Então, 0,0793. Então, a potência aqui do R2, 2,51 watts.
PR3, PR4, ambos usam a tensão, ambos usam a corrente total, né? Então vamos lá. Tensão no resistor 3, a gente calculou aqui? Calculou. Vamos ver na nossa folhinha aqui. VR3 e VR4, tá aqui, ó. VR3, 46,27 volts. Então, vamos pegar 46,27 volts. Então, lembrando da fórmula, né? Tá aqui. A tensão, 46,27 volts, que tá aí na calculadora aí, ó. É fácil fazer com a mão. Tá ali na calculadora. Tá, 46,27 e vou multiplicar pela corrente total. Tá? Então, corrente total, 0,1322. Então, vezes 0,1322. 6,11. Então, esse cara aqui, 6,11 watts. Bom? Potência no resistor 4, mesma coisa, né? Vou colocar a corrente aqui primeiro, né? 0,1322. Vou pegar a corrente e multiplicar pela tensão no resistor 4. Qual que é a tensão no resistor 4? Tá aqui. Ah, e deixa eu só fazer um detalhe, né? Isso aqui a gente também já usou aqui, ó. Agora a gente vai pegar esse aqui, ó, 33,05. Então, 33 vezes 33,05. 4,36. Então, 4,36 watts. Por fim, PR4, PR5 e PR6. Qual que é a tensão do resistor 5? Vamos caçar a tensão do resistor 5. Lembrando que R5 e R6 são na verdade quem? O VRB, lembra? Aqui, ó. Deixa eu voltar na outra folha. Aqui, ó. É o RB, o VRB, tá? Então esse RB aqui, a tensão que eu tenho do RB é a mesma para R5 e para R6. Só reforçando isso. Então, tá aqui o valor, ó. VRB, 15,86. Então, vou marcar que esse aqui a gente também já usou, né? Então, 15,86. Então, vamos lá. Vamos pegar 15,86. 15,86, que é a tensão VR5, e vamos multiplicar pela corrente que passa pelo resistor 5. Tá aqui também, ó. Corrente do resistor 5, ó. 0,052866. Então, 0,052866 vezes 0,052866. 0,83. Então, vamos pegar ele aqui. A potência aqui, 0,83 e o 8 aqui, watts. Por fim, PR6. Vamos ver PR6 quanto que vai dar. VR6, que é a mesma coisa do RB, está aqui, ó, 15,86, então novamente, 15,86 multiplicado pela corrente no resistor 6. Qual que é a corrente no resistor 6? 0,0793, então 0,0793, beleza? 1,25, então, aqui, 1,25 watts. E assim, nós concluímos os nossos exercícios, ou melhor, o nosso exercício, calculando tudo desde o começo. A única coisa que vai ficar faltando aqui, tá? Vou deixar para vocês resolverem, é converter alguns valores
valores que ficam abaixo de 1, né? Por exemplo, a corrente total, alguns valores aqui, enfim, para que você consiga jogar lá no material didático, naquele simulador, para que ele pergunta qual que é o valor. Então ele já te dá alguns valores, mas alguns deles estão em milho. Então você precisa ver o valor que está aqui e transformar em milho para colocar lá, tá bom? Qualquer dúvida aí deixa aqui nos comentários aqui embaixo ou lá no chat lá da plataforma, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, bons estudos, bom descanso aí e até a nossa próxima aula, próxima resolução de circuito.